Com eco e Com tudo. eco e tudo. Pois é, pois é, pois é. Então vamos lá. Vamos fazer oração. A Ana Paula vai fazer oração para nós. E aí a gente continua, tá bom? Ok. Pode começar? Neste momento, onde aqui reunidos, levamos os nossos pensamentos em gratidão por desfrutarmos dos esclarecimentos trazidos sob as tuas palavras, Mestre amado, pela fonte viva de amor, pela oportunidade do crescimento espiritual, pela oportunidade de compreender, Senhor, os teus caminhos quando aqui estivesse entre nós, por todo o sacrifício aqui submetido em amor. Onde reunidos aqui neste momento, nos ligamos às equipes espirituais responsáveis pelo estudo e pela assistência desta noite. Oportunidade onde doamos as nossas vibrações e o nosso amor, para que essa assistência se estenda a tantos irmãos necessitados nos dois planos da vida. E a quem pedimos nesse momento, Mestre amado, que a assistência espiritual possa devolver ao Kenner Cândido Rezende o equilíbrio físico, espiritual e mental tão necessários nesse momento, que receba o teu amor segundo suas necessidades e merecimentos, que seja assim fortalecido, assim como a seus familiares e a tantos irmãos que sofrem. Agradecemos a equipe espiritual pela oportunidade, agradecemos pelo teu amor e que a tua paz, Mestre amado, seja conquista em nossos corações. E assim iniciamos a segunda parte do estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ana Paula. Então, nós paramos no capítulo 19, versículo 13 do Evangelho de Lucas. Aqui, Jesus conta a história sobre uma parábola, né? Um certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, havendo tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Nós vamos parar aqui para explicar essa parábola, porque na narração de Mateus é a parábola dos talentos, né? Deixou os talentos, um enterrou o talento, os outros dois deu, os outros dois, um negociou dois, outro negociou cinco. Mas essa parte aqui, ó, odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reino sobre nós, que este reino sobre nós. Então, a gente vai voltar, é uma questão didática mesmo, né? O próprio Allan Kardec, que foi discípulo de Pestalozzi dizia que o lema de quem ensina é repetir. Então, a questão agora é a gente relembrar o significado disso. Isso não vai fazer muita diferença. Pode ter uma interpretação terrena, pode ter uma interpretação sem esse conhecimento além, que é o conhecimento do mundo espiritual que o Allan Kardec compilou e que o
o Chico nos trouxe através da sua mediunidade via o Emmanuel, né? Então, o que aconteceu? Nós temos um planeta do sistema de Capela, que nós damos o nome, um Sol azul, Capela é estrela, nós não sabemos que planeta é esse, e aqui nós temos o planeta Terra. Aonde que a história desse planeta é contada fora do Espiritismo? O que aconteceu, no geral, desse planeta é contado em parte na Gênesis, em parte no Apocalipse. Acha para mim, enquanto eu faço isso aqui, Maria, a parte do Apocalipse que fala dos anjos decaídos. Aqui. Nesse planeta, na história da Gênesis, fala sobre a história do paraíso. É interessante que as pessoas acham que o paraíso ele estava ali na Mesopotâmia, e é algum lugar ali que ele está escondido, que ele pode ser achado ainda, que o paraíso era na Terra. Para mim é pelo menos no céu, né? Aí, olha só, o que conta lá? Conta a história de Adão, Eva, Adão e Eva, vamos colocar só Adão e Eva. História de Adão e Eva, lá no paraíso. Ah, não, tem um aí, tem um ser, serpente. Tem a serpente. Então, o que Adão e Eva representam? Eles representam os grupos de espíritos que não ficaram nesse planeta. Em que época? Lá na época idêntica à nossa. Ele estava passando de planeta de provas e expiações, aquele planeta lá, esse planeta, vou chamar de X, não, vou chamar de C. C ficar de capela, planeta C. Tá? Provas e expiações, e ali, aqui os espíritos que não acompanhariam a evolução desse planeta para um planeta de regeneração, não ficariam lá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a gente vai ver sobre isso, evolução dos mundos. Ele ia passar. Quem que foi esse grupo aqui? Ó, eles representam a psicologia dos espíritos, Adão e Eva, que vieram para a Terra. Porque esse planeta aqui era o paraíso. Era Lúcifer. Esse planeta era o paraíso. E do paraíso, ó, eles foram para a Terra. Eles foram expulsos do paraíso. Esses espíritos que foram expulsos do paraíso, esses espíritos expulsos do paraíso, que vieram para a Terra, geraram, a partir desse grupo Adão e Eva, dois grupos com personalidades diferentes. E é muito claro que a Eva era mais maliciosa, e aí na interpretação bíblica de que a mulher era maliciosa, na Idade Média considerava-se que a mulher era a encarnação do demônio. Eles reencarnaram e foram trazidos principalmente para a Mesopotâmia. Do paraíso,
Então coloca aí para mim. Quais foram os rios? Coloca do Caminho da Luz. Quais os rios que saíram do paraíso? Aqui diz que do paraíso saíam 4 rios, que foram aqui, um para Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, né? Vou colocar aqui, ó, o ramo Tigre e Eufrates. Tigre, Eufrates. Quê? Pison e Guion. Então, vamos lá, como é que escreve? Pison S-O-N. e Guion. G-H-I-O-N. Então, eles vieram e formaram 4 povos. Vamos ver quais esses povos. Esses 4 grandes povos foram, eles são chamados aqui, ó, eles foram chamados de raças adâmicas. Raças adâmicas. Cadê Adão? E quais foram essas raças adâmicas? Foram os arianos, foram os egípcios, os hindus, da família indo-europeia, e o povo de Israel, da Mesopotâmia. Então, aqui, ó, são os 4 rios que saíram do paraíso, e os 4 braços geraram essas 4 raças. Entendeu? Aí, vamos lá. Esses espíritos, o que eles tinham de característica psicológica e comportamental? Eram altamente egoístas, vaidosos, orgulhosos, resumindo, eram maldosos. Por isso que eles não ficaram lá. E esses espíritos que estão aqui na Terra, que apresentam essa característica, eles não ficarão na Terra. Esses espíritos não ficarão na Terra. Esses espíritos aqui, muitos estavam desencarnados. Então, eles formaram aqui na Terra o mundo material e o mundo espiritual. Vieram lá obsessores ferrenhos, que se mantiveram como obsessores aqui na Terra e lutando contra Deus. Charles, Oi. a raça adâmica, então, é proveniente de Adão e Eva, né? Não é separado. Não, é chamada adâmica porque veio dos dois, né? Tá. Tá bom? Aí, olha só que interessante, ó. Isso aqui. Você acha que esses espíritos aqui aceitavam o poder, a magnificência de Jesus Cristo? Ou não? Não. Eu entendi que vocês responderam não. Obrigado, Wilson. Então, agora vamos ver se vocês entendem claramente isso. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Compreenderam? Ficou claro agora? Sim. É isso. Certo? Então, esses espíritos aqui não queriam que o Cristo reinasse. Eles estavam representados na Bíblia, no Novo Testamento, por quem? Fariseus, levitas, doutores da lei. Certo? Compreenderam? Então tá. Incrível. Não é lindo isso, né, Wilson? Você vê que a doutrina espírita nos coloca numa situação de entendimento
do Novo Testamento, até do Velho Testamento, e cala o nosso coração, né? Cara, fascinante. Novamente, Fariseus, levitas e quem mais, Thales? doutores da lei. Aí, olhem só. E aconteceu que, voltando ele, aí vamos lá, esses espíritos foram tratados com muito amor. Muito amor. E aí o Emmanuel nos fala o seguinte: o Cristo os recebeu. E falou: eu vou voltar, vocês vão ficar sem o planeta natal, vocês estão perdendo as pessoas que vocês amam, vocês estão ficando longe delas. E os recebeu e prometeu voltar. Vou buscá-los. Isso serve tanto para eles quanto para nós. Por isso que ele fala que o bom pastor não perde a ovelha. Não vos deixarei órfãos, virei para buscá-los. E prometeu, Por que isso cabe a nós, Thales? porque cabe para Quando- nós agora, nesse momento. E cabia para eles naquele momento. Mas então, na época, a promessa do Cristo não foi para nós, né? Foi para os dois. Ela é atemporal. Por isso que no Novo Testamento tem tantas palavras no gerúndio. Significa presente constante. Aí o que acontece? Cristo prometeu voltar e buscá-los. Então Cristo fala para eles e deixa as palavras para eles, para que sirva para nós nesse momento que a Terra está passando. Então chegou o momento em que a Terra está passando pela mesma situação. Quem se arrependeu desse pessoal aqui? Quem se arrependeu, arrependidos, e melhorado. Não adianta arrepender, né? Tem que pagar. O que aconteceu com eles? Voltaram para o paraíso. Lembra que Jesus promete o paraíso? Está prometendo para eles. Para a gente, é a gente se manter no paraíso, porque nós estamos no mesmo momento. Então, o planeta que vai receber os espíritos que vão sair da Terra e vão sair, esse planeta vai ter também o misticismo deles, um povo similar ao povo judeu, ao povo egípcio, similar, idêntico, não é necessariamente igual. E lá eles vão contar as histórias e lá eles vão ter o Cristo deles, que não vai ser Jesus, vai ser outro. Vai ser outro Cristo, não tem só um Cristo no universo. Então, Jesus vem para levá-los. Nós podemos entender isso bem, aqui, quer ver? No próprio Evangelho de Lucas, deixa eu buscar aqui, encontrar no texto, Simeão. Deixa ele achar aqui, ver se acha. Lá em Simeão e a profetisa Ana, nós vamos encontrar os espíritos arrependidos e melhorados, que poderiam voltar. Lá nós vamos enxergar isso muito bem. Mas parece que não vai achar aqui não, então eu mesmo procuro. Já que ele não acha, a gente vai atrás. Então, lá no começo, vocês devem lembrar disso, lá perto do capítulo 1, aqui do próprio Lucas, nós vamos encontrar Maria, né, e José levando e apresentando o menino no templo. Aqui, ó, aqui foi bom ter trazido. Ó.
Quando Cristo fala raça de víboras, ele está falando da outra. São três raças, né? Adão, Eva e a serpente. Ele está falando, vocês, víboras. Lucas 2:25. Ali, Oi. quando você falou Adão, Eva e a serpente, é porque diferença de qualidade entre eles? Hã? Era o mesmo povo, não era? Era características psicológicas deles. Ah, tá. O Adão, a Eva e a serpente. Olha só. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Ele tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Simeão representa bem um capelino que se arrependeu. Este homem era justo e temente a Deus. E esperava a consolação de Israel. Vocês entendem agora? O que é essa consolação de Israel? Consolação de Israel é voltar para o paraíso. Essa era a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele já tinha adquirido lá a mediunidade e ele falava em nome do bem. E fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que interessante. O Cristo prometeu voltar. E pelo Espírito foi ao templo. Ele foi levado ao templo. Enquanto os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, apresentaram ao templo. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. E que a tua palavra, a promessa escrita no Velho Testamento inteiro sobre a terra prometida. Então, a terra prometida que Moisés levou os israelenses não era a Palestina. A terra prometida era o paraíso. Era a visão espiritual, é voltar para o planeta da onde eles saíram, compreendeu? Essa era a terra prometida. Eu vou para o umbral dos engraçadinhos sem graça. Ele falou do maná do deserto, lembra? Imagina se ele volta lá para o planeta deles, né? Aqui comendo as coisas com dificuldade, lá eles encontram o miojo que fica pronto em 1 minuto. É o maná para eles. Desculpa. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, tá certo? E qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Compreender? Olha como que as coisas fazem sentido. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele dizia. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Ora, em Israel, olha a consciência dele da realidade, e para sinal que será contradito. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E Jesus, sabendo dos nossos pensamentos e nos conhecendo, sentia aquela dor que foi citada anteriormente na breve psicofonia do estudo passado. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. E já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Quem são todos que esperavam a redenção em Jerusalém? Os que se arrependeram e melhoraram, que iam encontrar a terra prometida. Vamos voltar agora lá para onde a gente estava. Acho que agora ficou claro, né? Bem claro essa situação, como Jesus fala, desse povo que ele fala, que ele conversa, né? Tudo bem? Para compreender melhor, livro, como chama o livro? Caminho da Luz, de Emmanuel, do Chico. Certo? Algum comentário? Ô, Thales,
Senhor, E os nomes, né, os grandes nomes citados no Velho, Antigo Testamento, também pode-se considerar que eles são espíritos, né, melhorados, né, e arrependidos, mas, porém, eles só voltarão ao paraíso depois do encontro com Jesus. É esse caso que você não, falou do Simeão, é isso ou não? não. Lá nós temos, inclusive, coisas bem interessantes, ó, que eu vou contar, pegar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar da morte de Moisés? Sim. Moisés foi o grande profeta. Eu vou colocar aqui, vou abrir o peraí, quando é que nós estamos? Eu preciso saber onde é que eu estou. Eu fechei? Não, tô aqui. Ah, tá. Aqui eu quero abrir aquela janela ali, ó. Vou abrir essa janela. Vou pesquisar com vocês aqui, ó. O primeiro patriarca bíblico foi Abrão. Morte de Abraão na Bíblia. Abraão viveu 175 anos. Morreu numa velhice feliz, repleto de bons anos, e foi sepultado junto dos outros membros da sua família. Vamos ver se eu consigo ver mais aqui disso. A gente continua lendo. Abraão deixou tudo quanto tinha a Isaac, e assim por diante. Velhice repleto, foi sepultado. O que é sepultado junto dos membros de sua família? Eu entendo como ele voltou para o paraíso. Porque você concorda que vieram os melhores e outros piores, né? A família dele qual que era? Os capelinhos. Compreendeu? Aí, você quer ver uma coisa interessante? Ó? Morte de Moisés na Bíblia. Eles vieram no momento de formação do planeta, Thales? Não, vieram mais ou menos, começaram a vir mais ou menos por volta de 30, 40 mil anos atrás. Tá. Morte de Moisés na Bíblia. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas plantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moab, até se cumprir o período de ritual de luto. Ele não retornou para sua família. Entendeu? Compreendeu? Ou isso? Sim. Tá vendo? Por que ele não voltou, Thales? Porque você lembra que ele matou um egípcio? Sim. Eu entendi porque ele ainda não tinha pago o que ele tinha que pagar. E no Exatamente. caso, Abraão, sim. E Exatamente. voltou para a sua família. Exatamente. Caraca. Tens conhecimento da reencarnação de Moisés, Thales? Oi? Tens o conhecimento da reencarnação de Não, Moisés? não tem ideia. Eu estou tentando ver aqui sobre a desencarnação diretamente sobre a de Jacó, mas nós podemos pegar de José também. José foi filho de Jacó. Quer ver? Vamos pegar desencarnar, porque eles falam a mesma coisa. E morreu uma morte feliz e foi sepultado junto aos seus. Aqui só levaram para o Egito, não serve. Deixa eu pegar mais outro que vocês conhecem aí. Esaú, Jacó, Esaú, o que mais? Israel é Jacó. Isaac, vamos pegar Isaac. Vamos pegar Isaac. A morte de Raquel e Isaac.
Aqui, ó, essa aqui foi muito boa. Aí você vai entender isso, ó. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu sendo recolhido ao seu povo. Aqui fica bem mais claro. Tá vendo? Quem que é seu povo? Como é que o cara morre e é recolhido ao seu povo? Entenderam? Olha alguma coisa? Sim, fascinante, cara. Entenderam a questão? Como é que o indivíduo morre e é recolhido ao seu povo? Aí tem a explicação do processo. Ele foi recolhido ao povo dele, aos capelinos. Certo? Eu fiz um estudo disso, mas eu não anotei. Eu fui fazendo quando eu era mais jovem. Eu fui lendo o Velho Testamento e comecei a perceber essas diferenças, né? E aí eu também fiz umas contas, depois eu já mostrei no estudo aí umas contas também sobre quem é que... Parece que tem um número, ele dá exato na divisão por 7, quando o tempo de vida deles divide por 7, dá um número exato, eles são recolhidos ao seu povo. Sempre bate. De Moisés não bate, por exemplo, tá? Agora voltemos para cá. Thales, o fato deles viverem mais era porque o tempo era contado de forma diferente? E também, ao que parece, isso aí é uma questão de plenitude de dias. Tem um maravilhoso que eu devia ter colocado, Jó. Por a morte de Jó também. Mas a morte de Jó é maravilhosa. Tá? Você lembra que perdeu tudo, sofreu, eu acho que só faltou morrer e reencarnar na mesma encarnação, né? Só faltava, depois de tudo que aconteceu com ele, né? Aqui, ó. A Maria encontrou a morte de Jó, está escrito aqui. Então morreu Jó. Cadê? Vou voltar lá, estava. Então morreu Jó realizado em idade muito avançada, velho e cheio de dias. E. Cadê? E uma vez avançado, morrerás em paz e irá reunir-te com os. Fica lá para a gente ver. Irá reunir com os teus filhos até a última geração, até a quarta geração. Olha que interessante. Você vê que a morte deles fala sobre isso, né? Quem retorna, quem não retorna, sabe? Então, acho que isso já está claro, né? Sim. Entendeu agora? Isso tudo aqui foi a explicação do versículo 14. Olha o 15, como mostra a volta do Cristo. Olha só. E aconteceu que, voltando ele, havendo tomado o reino, disse-lhe que lhe chamasse aqueles servos, os capelinos, os evinos e os serpentinos. Aí, brincadeira, não sei se a quem tinha dado dinheiro, ou seja, deu condições para reaver, né? Deu uma nova chance para eles, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Compreenderam agora que isso tem a ver com nós, conosco é triste, conosco, tem a ver com a história, mas tem a ver com uma parte moral profunda. Olha como isso é rico. Como isso é rico. O Cristo, nessa parábola, ele fala a questão moral do indivíduo e que ele ganha as bênçãos do céu e tem que multiplicá-las. Ao mesmo tempo, ele está falando assim, aqueles que, recebendo dinheiro, trabalharam, negociaram e melhoraram para o meu reino, venha para a alegria do seu Senhor. Mas aquele que recebeu e manteve e nada fez, vai permanecer na tristeza. Então, vamos continuar lendo para a gente compreender isso bem. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade, mais responsabilidade. Aquele que trabalha no bem tem mais responsabilidade, mais será pedido a quem mais será dado. E veio o segundo dizendo, Senhor, tua mina granjeou 5 minas. E esse dia também, e a esse disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e ceifas o que não semeastes, que não é verdade. É só para dizer assim, estou com muito medo. Porém ele disse, servo mau, pela tua boca te julgarei.
Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, e vindo eu receberia com juros? Ou seja, o indivíduo recebe as bênçãos e não trabalha com elas. Ele é como se ele perdesse. Quando Jesus fala, até o que tem lhe será tirado, porque ele não faz crescer as bênçãos dos céus que ele recebe. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, dai ao que tiver 10 minas. E disseram nele, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Porém, trazei aqui aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, e matai-os diante de mim. Ou seja, eles vão ficar na terra mais um ciclo. Não é morte? E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Olha que situação que remete tanto ao povo de Israel, quanto ao crescimento espiritual. Aí nós já falamos do povo de Israel, vamos falar dessas questões da personalidade do ser humano. Nós recebemos as bênçãos de Deus, somos chamados a trabalhar. Hoje a gente havia comentado, foi dito que o Chico viria para escrever cerca de 40 livros. Escreveu mais de 440. Por quê? Os outros não trabalharam, ele trabalhou pelos outros. Então, foi dado 40 minas para o Chico. Ele retornou ao Senhor 443, 441. Entenderam a questão? É isso. Aquele, então, quando ele desencarna, você acha que o Chico foi fazer o quê? Ouvir anjo tocar harpa? O Chico começou a trabalhar pelo bem da humanidade e disse, não vou para as outras esferas superiores habitá-las enquanto a Terra não passar por essa situação que ela está passando de sofrimento e dor. Ele está conosco trabalhando. Foi dado a ele a responsabilidade de auxiliar centenas, milhares de espíritos na redenção deles. Incentivando aqui, incentivando ali, trazendo a palavra confortadora dele e o exemplo dele para muitos, não só espíritos, receberam as bênçãos do exemplo do Chico. É claro que aqueles que têm maior condições recebeu mais. Isso mostra que esse Senhor conhece bem os seus servos. Ele sabe aquele que tinha capacidade de trabalhar com 10. Ele sabia que o outro tinha capacidade de trabalhar com 5. Mas aquele que ele já sabia que a capacidade era pequena, ele ainda deu uma chance. Toma uma mina para ver se você faz alguma coisa. Vocês acham que Deus vai dar uma missão importante para uma pessoa que não é capaz de fazer? É assim que nós devemos compreender isso. Aí, quanto mais a gente tem, a gente recebe, pelo nosso sacrifício ao bem, mais responsabilidades nós temos. Relembrando, querido Doutor Bezerra de Menezes, que eu gosto de falar, trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Porque a gente vai trabalhar no outro nível de alegria, de felicidade, de redenção. Mas aí, olha que interessante. O outro falou que guardou no lenço, que tinha medo dele, ele falou, pela tua boca te julgarei. Uma vez, eu falei para uma pessoa assim, olha, tá difícil a gente trabalhar junto, porque tudo que você está fazendo, você não entrega, você não termina. Eu preciso que você termine para continuar o trabalho. A pessoa achou ruim e foi embora. Na verdade, a ação dela não mostrou exatamente que a gente estava certo, ela deixou de terminar outra coisa. Compreende a questão? As pessoas, elas, se a gente analisar o que elas falam e o que elas fazem, elas mostram quem elas são, perfeitamente. Não precisa ser médium para compreender isso, elas mostram. Então, por exemplo, até o que uma pessoa, o que ela acha, o que ela pensa, ela faz uma pergunta ou ela dá uma ideia, você consegue saber o que está por trás daquela pergunta. Naturalmente, porque ela não consegue se esconder. Por que ela não consegue se esconder? Pelo tipo de pergunta, você sabe qual é a base do raciocínio. Então, a gente vê muitas coisas assim interessantes acontecendo quanto às pessoas. Um caso que aconteceu comigo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, nós estamos com dificuldade de ter filho.
Você que é espírita, você não tem uma explicação para isso? E eu não queria falar sobre aquilo, aí o amigo espiritual falou, olha, vou responder para você, você passa para ela. E é a seguinte, no momento, ela e o esposo, eles não têm condições, ainda não apresentaram uma maturidade para receber os filhos, nesse momento. Ainda falta maturidade, ainda existe muito egoísmo dentro deles. Então, eles pensam mais neles do que na criança que vai vir. Então, eles têm que chegar ao momento de maturidade. Tá? Aí, quando eu fui explicar assim, olha, Deus vai mandar os filhos para a gente, quando a gente se tornar mais bondosos, mais caridosos, com mais responsabilidade. A pessoa ficou brava e falou assim, eu sou muito boa, para você ter ideia, eu nem brigo no trânsito. Então, aí a coisa fica complicada. Porque a noção de bondade que a pessoa cria para si mesma é uma noção de que ela está sempre certa. E isso é normal na maioria das vezes. Então, a gente está sempre certo. Então, por que eu vou querer estudar o Cristo, estudar a Bíblia, se eu já sei o que eu vou fazer e eu não quero mudar isso? Aí você começa a confrontar, de forma infantil, os ensinamentos do Cristo. Você começa a confrontar com o Cristo. Então, ou você acredita nele ou não. Se você acredita, você precisa ser coerente. Leia, estude, analise, verifica. Tirando essas coisas complexas que a gente colocou aqui dos livros, complexo assim, não é complexo. É informação que vem de outro lado. Tá bem claro. Hoje nós lemos de manhã, né, que o espírito vivifica, o corpo de nada serve. Então, está bem claro isso, já é suficiente para você começar a repensar a sua vida. Então, eu vou valorizar o espírito, não vou valorizar tanta matéria, vou valorizar o bem, não vou valorizar as outras coisas. Então, eu não estou disposto a largar meu estilo de vida. Eu estou feliz com ele, porque eu tenho os prazeres que a carne me dá. Eu sinto tensões que eu gosto, sensações fortes, eu converso e rio com as pessoas falando bobagens, e isso me satisfaz. Aí, quando você vai ler o Cristo, ou vai ler a doutrina, o evangelho, lá está te chamando a atenção, assim, ó, tem ambiente que é complicado. Você vai ler o livro do André Luiz, por exemplo? O livro do André Luiz. Eu acho que é... Agora não lembro qual livro. O indivíduo vai tomar um gole de vinho, né? Um cálice. Eu acho que eu não sei de que bebida alcoólica. Ele está lá sentado para ler o jornal. Um obsessor chega e fala assim, quero beber. Segundo a narração do André Luiz, é um grito estridente. É o livro Sexo e Destino. Ele levanta e coloca um golezinho num cálice. É isso? É uísque? Um golezinho. Toma. Aí pronto, é suficiente. Tinha 2 obsessores e o outro gritou, eu também quero. Ele foi lá, colocou, bebeu. A gente olhando de fora, ele está lá como, olha, natural, bebe socialmente. Ele atendeu ao pedido de 2 obsessores. Aí o André Luiz falou, vamos protegê-lo. Aí o mentor falou assim, Félix, né? Falou assim, mas nós não... Por que você quer tirá-los? Você está falando que eles são obsessores, mas ele deu a entender, o Félix, eles são amigos de muito tempo, de várias reencarnações, e que beberam juntos durante várias encarnações, e que ele só está satisfazendo o pedido de um amigo que pensa como ele. Há muito tempo atrás, essa explicação que eu dei tirou 2 pessoas do estudo. Não sou eu que estou falando, eu estou interpretando e concordo com o que está no livro Sexo e Destino. Se uma situação dessa, social, só estava ele lá, e os 2 obsessores, ele foi comandado pelos obsessores, faz um somatório nas festas, nos fins de semana. Hoje, tem espíritos sensíveis, reencarnados, que não suportam esse ambiente. Médiuns que querem se melhorar não suportam esse ambiente. As vibrações são muito baixas. São vibrações que nos colocam perto da animalidade, que se projeta através da sensualidade, trocas de olhares de pessoas casadas e que têm compromisso, subterfúgio que os espíritos estão vendo, Deus está vendo.
E ali passa a ter toda uma situação comandada pelos obsessores, em que a gente, se não se cuidar, acaba se entregando a isso. E vivendo essa sensualidade, vivendo essas sensações primitivas. E o Cristo nos chama à redenção. Então, se eu não sou capaz de deixar isso, e meu desespero é tão grande que eu, junto com o obsessor, começo a questionar. E vem os questionamentos tão infantis que são assim, mas se Cristo fosse contra beber, não tinha transformado água em vinho? Aí você pode procurar o Emmanuel, o que ele fala sobre isso. A explicação é maravilhosa. Naquela época não tinha refrigerante, não tinha nada, e o vinho não tinha o teor alcoólico de hoje. Vinho tem um significado profundo. É que da videira extrai-se o suco, que é quase dizer, esse é o sangue de Cristo. Então, aquilo é simbólico. Também, uma coisa muito profunda. Mas a pessoa costuma brincar com isso. Então, por que a pessoa não fala assim, não se pode servir dois senhores? No momento que você não está servindo ao Cristo, está servindo a quem? A questão é complexa, é difícil. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a economizar um pouco para ajudar um familiar necessitado? Quem está disposto a pensar sobre as suas características, de uma maneira geral, e reorganizar a vida para seguir o Cristo? Essas perguntas, elas doem muito. E o nosso estudo, ele tem um teor de realidade profundo e que dói. E a gente recebe essas pancadas de volta. A gente vai levar o conhecimento que a gente adquiriu de Jesus nos lares e muitas vezes os encarnados não aceitam. Outras vezes os encarnados aceitam e os obsessores vêm junto para ser tratado nessas horas de estudo. Então vocês não percebem, mas vocês estão sendo utilizados como médiuns, passando o dia com uma certa dificuldade, com a presença desses espíritos, que, de certa forma, estão recebendo as energias que vocês estão doando, para que os espíritos do bem possam utilizar o ectoplasma gerado, para gerar imagens e trazer, quiçá, uma mãe querida, um amigo querido, um pai querido, uma irmã, ou uma ex-esposa, um ex-esposo, para que ele possa ver e enxergar a realidade, porque a todo instante Cristo e os obreiros do Cristo estão trabalhando para a redenção da humanidade. Cabe a nós, então, seremos ou não discípulos do Cristo? Mais ainda, cabe a nós perguntar, somos ou não trabalhadores da última hora? Porque se você não sabe o que é o trabalhador da última hora, vai ler a lição dos Espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, quando se lê a missão dos espíritas, é preciso perguntar em que ponto que eu estou sobre a minha responsabilidade em termos de trabalhar pelo bem. Em termos de ser ou não aqui na Terra alguém que está tirando férias ou alguém que veio para ajudar os seus irmãos. Alguém que está aqui na Terra que veio para entender as realidades do espírito ou simplesmente para mais um pouco tornar a evolução insensível. A evolução do planeta e das pessoas em geral, ela é lenta, mas nós podemos tornar a nossa evolução mais rápida, desde que a gente queira se apresentar para nosso Senhor Jesus Cristo como um trabalhador verdadeiro. Ora, essa questão é bastante complexa. E ela exige de nós uma dedicação grande ao bem. Doloroso? É doloroso. O Evangelho segundo o Espiritismo, quem assina essa lição é Erasto, discípulo de São Paulo. Vocês estão vendo que está aí?
É o Sim. segundo erro. Então vamos terminar como se fosse uma oração essa lição. E aí vamos orar intimamente ouvindo o que Erasto diz sobre a missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada, pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. Nós, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, mudar o comportamento, os vossos trabalhos. Tem que trabalhar mais um pouco para poder levar o Cristo em horários que eram de descanso, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação do comportamento equivocado. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que os maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões, morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai.
E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. A todos o nosso carinho, o nosso abraço, e compreendam que os bons espíritos, aqueles que nos amam, os espíritos que trabalham conosco, os espíritos que protegem o nosso grupo, jamais deixarão qualquer um em sofrimento sem amparo, sem uma palavra amena. Se for necessário, entre em contato. Se precisar da voz humana, fale conosco. Se precisar de ajuda espiritual, peça a Deus e Ele dará. O grupo que nos orienta é um grupo de espíritos vinculados ao bem, trabalhadores sérios da doutrina espírita, mas, acima de tudo, servos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.